Olá, Luísa. Olá, tudo bem? Tudo bem você? Tudo bom também. Você é muito pontual. É que eu também tenho aula às 8 horas, então. Bom, então a gente também termina pontual aqui. Maravilha. Eu vou só. Vamos dar só 2 minutinhos para começar, que, como é você, a audiência vai ser grande. Eu já tinha deixado avisado, então acho que bastante gente já está sabendo. Bacana. Como é que tá de quarentena? E isolamento social, rezando para o governo não fazer lockdown, né? Que eu acabei de receber uma matéria de possibilidade de lockdown para a semana que vem. Uh, Aí o negócio vai ser sério, mas rezando para não ter lockdown, né? então tá bom. Rezando para todo mundo ficar bem saudável, que é o mais importante de tudo, né? Então, a gente passar logo Verdade. por essa fase. E por aí, como estão? Muito bem, muito bem. Deixa eu só botar um aviso aqui, que eu sempre coloco para seguir o Totós. E a gente já começa. Maravilha. Prontinho. Bom, acho que podemos começar e aí o pessoal vai entrando à medida que puder. Eu só, antes de começar, eu queria te fazer um agradecimento especial, porque a gente tem feito algumas lives aqui e no seu caso, quando você aceitou o convite, foi quase que uma festa. A gente ficou muito, muito feliz mesmo de poder contar com você. Uma pessoa super experiente. Daqui a pouquinho eu vou falar, na verdade você vai falar, mas vou te apresentar. E o seu currículo, que se mistura com a questão canina, é quase tão longo que a gente vai terminar a live e eu vou estar continuando falando aqui, né? Vou ter que resumir um pouco. Mas pode dizer assim, nossa equipe ficou super, super feliz de poder contar com você, Luísa. É um prazer enorme. Quem não conhece a Luísa, que tem conhecendo agora, enfim, vai ficar encantado com o seu trabalho e com tudo que você faz sobre comportamento animal, tá? Então, eu estava pensando até te pedir o seu currículo para ser um pouco mais detalhado. Só que aí eu entrei na sua página e aí já fala tanta coisa que se eu fosse detalhar tudo, a gente ia ter um problema de tempo aqui. Olha só, você é terapeuta, apresentadora, palestrante, consultora, veterinária e ainda tem o blog de comportamento de cães no estado. É muita coisa e uma vida praticamente dedicada a eles, então você é motivo de orgulho de todos nós. Né? Então, muito, muito bacana. E acho que queria que você se apresentasse e queria entender melhor por que a Luísa decidiu seguir essa carreira praticamente voltada aos animais. Bom, eu que agradeço o convite. Foi muito bom receber esse convite de vocês. Eu adoro falar sobre comportamento canino, então é meu assunto favorito. Eu sou bióloga, então eu fiz o mestrado em psicobiologia, que é a parte de comportamento animal, e o meu doutorado, que é em veterinário. Não tenho formação de veterinária, mas sim o doutorado em veterinária. E Só também para eu fiz ampli... pós-graduação. Só para ampliar um pouquinho mais do que eu estava falando, né? Mais um item aqui na pauta. Bom, vamos lá, pode falar. E daí eu fiz a pós-graduação em jornalismo. Tudo isso para conseguir trabalhar melhor e com mais técnica a parte de comunicação científica. Então, hoje eu trabalho como terapeuta comportamental, tenho meu curso online. Inclusive, quando terminar a live, é só vocês irem no meu Instagram. Lá vão ter todos os links do meu canal do YouTube, do meu curso online, da terapia comportamental, do blog do Estadão, enfim, todas as coisas que eu faço. E daí, então, desde 2009, eu venho me dedicando exclusivamente ao comportamento de cães. Eu comecei em 2003 na faculdade, conhecendo a parte de etologia, né, a parte de comportamento, as bases do comportamento animal, e foi paixão à primeira vista. Depois que eu conheci, eu nunca mais larguei. Já trabalhei com um monte de animais, já estudei muitos animais. Mas depois que eu vim morar em São Paulo, eu acabei me especializando em cães e gatos. Hoje eu trabalho muito mais com cachorro, mas eu ainda faço atendimento de gato.
E é uma delícia poder ver a melhora da comunicação entre tutores e cães. Hoje eu pedi algumas pessoas para me mandarem, pessoas que foram atendidas por mim, para me mandarem alguns depoimentos, e são emocionantes, porque a gente vê realmente como essa ligação é muito forte, a gente vive isso na pele, mas principalmente como essa comunicação é importante para a saúde mental e para a saúde física de ambos, tanto dos cães quanto dos seus tutores. Que bacana. A gente vai querer saber esses depoimentos logo mais. Se você puder dividir com a gente alguns, vai ser super, super legal. Mas deixa eu fazer uma pergunta para a Luísa pré-faculdade. Esse seu vínculo com animais e com natureza, ele já existia em você quando criança? Você já sabia que é isso que você queria fazer? E me conta um pouquinho lá de trás. Nossa, aí vamos bem lá atrás. Quando eu era criança, bem criança mesmo, eu morava no interior de São Paulo, na cidade de Itu. E lá eu morava num condomínio onde tinham poucas crianças da minha idade. Então eu tinha muito mais amizade com os animais do que com as crianças. Então eu passava o dia pegando emprestado o cachorro da vizinha, o gato da casa da frente. À noite a gente ia ver coruja, ia no parquinho, no lago para ver garça, enfim, minha vida era muito voltada para essa questão animal mesmo. E mesmo na escola, ao lado, tinha uma escola agrícola, onde a gente podia ir visitar os animais de produção. Então, eu tinha muito mais amigo bicho do que amigo humano. Então, foi inevitável eu acabar enveredando para uma área de cuidar dos animais. Eu bem que tentei fazer veterinária, mas até hoje eu lancei um vídeo no meu canal do YouTube explicando essa experiência de por que que eu não fiz veterinária, mas eu não tenho condições de lidar com bicho doente, agulha, anestesia. Não, eu passo muito mal e daí eu acabei optando então pela biologia, principalmente depois que eu descobri a parte de comportamento que me faz compreender muito melhor essa conexão entre humanos e animais e como que a gente consegue ajudar ambos, não só dentro da nossa casa, mas no meio ambiente de uma forma em geral. Na verdade, sua melhor formação veio de criança, então, né? Porque se você tinha tantos amigos bichos, a questão de comportamento já estava dentro de você, internalizada, antes da faculdade, inclusive. Ah, sim, e eu sempre falei. Então, no começo eu falava que eu queria ser bióloga marinha, mas eu já falei que eu queria ser veterinária, e daí acabou enveredando mesmo para biologia. Mas desde que eu era um catatal de gente, eu já falava de trabalhar com bicho. Eu nunca tive outra, ideia, e mesmo hoje, se falassem qual outra faculdade você faria, eu posso adicionar uma, mas deixar a biologia, deixar os bichos, deixar o conhecimento do meio ambiente do ambiente, da biosfera de uma forma geral, eu não deixaria. É um conhecimento muito amplo, muito bonito. Super bacana. E o jornalismo, o que te pegou? Assim, você queria, na verdade, o que eu entendi é que você é tão apaixonada pelos animais que você queria disseminar um pouco dessa paixão e não só tratar no varejo, mas tratar no atacado, né? Quer dizer, poder impactar, influenciar muita gente. É isso, então? Exatamente. E quando eu saí do mestrado, eu percebi que existia muito conhecimento dentro da academia. E esse conhecimento ele ficava ali fechado. E eu queria mostrar para as pessoas o quanto esse conhecimento gerado pelos pesquisadores fazia diferença na nossa lida com os animais no dia a dia. Seja um animal que está dentro da minha casa, seja um animal que está no meu quintal, seja um animal que está muito longe de mim, como que esse conhecimento poderia chegar para agregar, para melhorar essa relação, né? Para melhorar a convivência de uma forma geral. E daí então eu descobri a possibilidade do jornalismo, eu fui picada por essa mosquinha, por essa abelhinha do jornalismo e eu acabei me especializando. Eu fiz vários cursos, fiz curso técnico, fiz pós-graduação para entender um pouco mais dessas técnicas para conseguir realmente passar mais informação, não só informação sobre o comportamento de cães e gatos, mas a informação de como os animais se comportam em determinados assuntos, o quão semelhante e o quão diferente é dos seres humanos. Você já teve na sua experiência, tanto pessoal quanto profissional, alguma situação em que você aplicou seus conhecimentos de socialização e comportamento e, de fato, você viu uma transformação muito incrível na vida do animal e de seus tutores? Você pode compartilhar com a gente? Porque acho que
só complementando um pouquinho a pergunta, talvez muitas das pessoas daqui que estão nos ouvindo não tenham a dimensão do que significa a socialização e quão transformacional isso pode ser na nossa vida e na vida dos animais. Então, seria super bacana se você pudesse contar na prática alguma experiência transformadora que você já teve. Olha, eu acho que a experiência são várias, assim, em termos de cliente, né? De cães que eu já atendi, de gatos que eu já atendi, mas eu acho que a experiência mais transformadora que eu vivi foi dentro da minha casa, foi com a minha cachorra. Então, a Aurora, que é minha cachorra atual, ela veio de resgate de um canil. E eu não posso dizer que ela sofria maus tratos, porque eu não sei como ela vivia, mas eu sei que ela tinha pouca convivência com outros cães e principalmente com outros gatos, com outras espécies. E daí então eu peguei a Aurora, eu descobri que ela tinha vários problemas clínicos, vários problemas de saúde, fui tratando, mas uma coisa que mais me preocupava era a socialização dela. E a socialização não só com outros cães, mas a socialização com os seres humanos também. E ela já chegou na minha casa com gato, e ela nunca tinha visto gato na vida, eu acho. Então ela teve que ser socializada com humanos e com gatos, tudo junto, e eu ainda acelerei um pouco esse processo, levando na pracinha para ela socializar com outros cães. Então ela era uma cachorra que ela fugia, mas ela corria assim, ela encontrava pernas que ela nem tem para sair correndo léguas do local onde estava o cachorro. Ela não podia ouvir um latido, um rosnado, que ela já saía correndo muito rapidamente. E hoje, ao ponto de a gente estar passeando, ela ouve um cachorro latindo, ou ela sente o cheiro de um cachorro, ela já começa a chorar para interagir com esse cachorro. Então, eu vejo quão a socialização mudou a vida dela, não só para ela conseguir lidar melhor com o ser humano de uma forma geral, mas para ela aprender a linguagem canina, até onde ela vai, até onde ela não vai. E muitos dos comportamentos dela não tinha como eu, enquanto humana, ensiná-la. Por exemplo, o que a gente chama de calming signals, que são sinais de apaziguamento, sinais de calma, onde um cachorro ele expressa algumas feições, alguns comportamentos para mostrar para outro cachorro, ó, vai com calma, eu estou desconfortável. E como é que eu, enquanto humana, vou ensinar esses trejeitos, esses comportamentos para o cachorro? A melhor forma de ensinar isso é através da socialização, é através de um cachorro ensinar isso para outro cachorro. Então, essa socialização que eu fiz com a Aurora, desde ensinar a beber água, ela não sabia beber água no pote, então eu tinha que lotar a ração de água para ela conseguir ter uma ingestão hídrica. E daí, então, eu comecei através dela ver outros cachorros bebendo água, ela conseguiu aprender como que isso era feito, não só esses calming signals, como eu falei, mas como chegar num cachorro, como deixar o cachorro cheirá-la e como ela cheirar o cachorro. Então, hoje é outra cachorra, a gente vê a qualidade de vida, a qualidade de socialização e de relação dela com outros seres vivos, não só com humanos, gatos, cachorros e até coelhos, que esses dias ela encontrou coelho na rua e ficou toda feliz. Que incrível! A história é maravilhosa, fantástica. E deixa eu te perguntar uma coisa do lado mais técnico. Você falou muito sobre cachorros ensinando cachorros. Eu lembrei um pouco de, até historicamente, os cães pastores, enfim, em lugares mais remotos, eles são sempre ensinados por outros cachorros, né? Então, a pastorear e a cuidar dos outros animais. Como que isso acontece do ponto de vista técnico, né? É só por observação? De fato, existe alguma comunicação expressa? Como que isso... Me fala um pouco desse processo, que acho que o pessoal vai gostar de saber. Bom, a gente precisa entender que o primeiro aprendizado do cachorro é com o próprio cachorro. Por isso que é tão importante ele ficar na ninhada até pelo menos 60 dias. É nesse tempo que ele vai começar a aprender com a mãe, com o irmão. Ele vai testar força, ele vai morder, o outro vai chorar, ele vai ver que não pode morder tão forte. Ele vai aprender as brincadeiras, ele vai aprender como se portar em cada uma das situações e vai começar a noção dele de mundo, até onde ele pode ir, até onde não pode, o que que pode ser feito, o que que não pode, como reagir a cada uma das situações, enfim. Então, é um aprendizado muito importante. Eu diria que o aprendizado mais importante do cachorro é com outro cachorro. Por isso, a gente não deve deixar de manter esse animal, esse filhote, com a sua ninhada, deixá-lo, tirá-los da ninhada antes de 60 dias,
pode dificultar muito a vivência desse cachorro e o aprendizado desse cachorro no mundo de uma forma em geral. Não só por conta dos humanos, mas por conta de todas as outras espécies, inclusive de cão com cão. Então, normalmente, quando a gente vê um cachorro com dificuldade de socialização, a gente pergunta quanto tempo ele ficou na sua ninhada e normalmente ele ficou pouco tempo. Ele foi resgatado da rua ou, porventura, foi vendido de uma forma errada, enfim. Então, o primeiro aprendizado é cão com cão. Os cães são animais sociais, então eles precisam estar em grupo para conseguir entender, reagir e aprender perante aqueles estímulos, aquele ambiente. Então, existe uma comunicação muito ampla. Quando a gente fala em comunicação, a gente costuma pensar em fala, porque a gente se comunica assim, né? A gente está se comunicando assim, através da fala e da audição. Então, quando a gente fala em cães, a gente pensa assim também, ah, será que eles ficam latindo, au, 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 vão para lá, vão para cá? Não, eles têm outras formas muito mais delicadas de se comunicar. A comunicação deles não é só através da audição, na verdade é a última forma de comunicação, é através da verbalização, da vocalização, mas eles se comunicam através de pistas biológicas, químicas mesmo, então através de feromônios, através de cheiros, que isso é muito importante para eles. Então, quando o cachorro está passeando e ele para cheirar um poste, por exemplo, e daí o tutor fala, ai, que nojo, tá cheirando xixi de outro cachorro. Não, ele tá entrando no Facebook daquele cachorro. É um Facebook sem foto, mas tem muitas informações importantes que ele precisa saber. Então, cheirar o rabinho de outro cachorro não é, ai, que nojo, tá cheirando piopó. Não, ele está acessando o Facebook com o Instagram, mas o Twitter juntos, ao mesmo tempo. Então, é algo importantíssimo, é a comunicação deles. É uma comunicação química, é uma comunicação através de cheiros, através de feromônios, através de um monte de coisa que é super importante. E quando a gente fala também de comunicação física, a gente está falando de orelha, de focinho, de língua, de pata, de rabo, de corpo. A gente está falando de peloração. A gente está falando de um monte de coisa. Então, compreender a comunicação, como que os cães se comunicam, não só com a gente, mas entre os cães, é muito importante para eu compreender a motivação de cada comportamento. Então, eu estava lendo aqui uma pessoa que colocou a J. Matos, que o cachorro dela é macho, castrado, mas é impossível dele se dar bem com outros cachorros machos. Antes da gente trabalhar o que deve ser feito, a gente precisa entender o porquê que isso acontece. Pode ser por N fatores, pode ser, por exemplo, por medo. Como é que eu vou entender se aquele cachorro está com medo ou não? Ele vai demonstrar para mim. E como ele vai demonstrar? Comunicando. E ele vai utilizar todas essas coisas que eu falei até agora para se comunicar. Então, eu preciso prestar atenção na orelha dele, preciso prestar atenção na feição dele de boca, de língua, de bocejo. Eu preciso prestar atenção na pupila dele, posição de patas, posição de corpo, posição de rabo. Tudo isso eu tenho que observar para entender o que é que está acontecendo com ele e intervir de forma adequada para que o melhor aconteça, a melhor socialização aconteça com aquele indivíduo. E normalmente a gente acha que pega um cachorro, joga lá no meio da pracinha, joga lá no meio daquele ambiente cercado, do cachorródromo, e o cachorro tem que se entender. Quantas brigas a gente não vê em parquinho de criança? É um que joga areia na cara do outro, é um que rouba o sorvete do outro. Não necessariamente um cachorro que é colocado no meio de um cachorródromo cheio de cachorro vai se sentir super confortável à vontade e vai falar, ai, meu amiguinho. Não, de repente ele precisa ser apresentado um por vez, ele é um cachorro mais tímido. Então a comunicação ela é muito ampla, muito vasta e eu bato muito nessa tecla da comunicação porque é muito importante a gente entender como que isso acontece para a gente compreender melhor o nosso cão. E a gente falando em comunicação, a gente também tem que falar a comunicação do cachorro com o ser humano. Ele se comunica muito através de olhar. A principal forma de comunicação é através do olhar. Então, a gente já tem diversos estudos, inclusive feitos aqui no Brasil, demonstrando isso. E, enfim, eu sou super apaixonada, eu acho tudo lindo, tudo maravilhoso. Tá, eu confesso que eu estou encantado com a sua empolgação, isso é contagiante, tenho certeza que todo mundo que está assistindo também. Vejo aqui os sorrisos e os kkks, mas na verdade todo mundo super envolvido. Obrigado. Antes da gente continuar e fazer mais uma pergunta, eu só queria dar um aviso. A gente tem aqui embaixo, para o pessoal que está assistindo, um pontozinho de interrogação. Tenho certeza que tem várias situações que vocês têm e que queiram aproveitar
o tempo maravilhoso da Luísa aqui para nos ajudar. Então, joguem suas perguntas ali no ponto de interrogação, porque quando elas ficam aqui passando, é difícil da gente olhar. Aí depois eu vou fazendo para ela, tá bom? Bom, vou continuar. E aí eu tenho uma dúvida, talvez para você seja uma dúvida boba, mas eu realmente gostaria de saber. Cada cachorro tem também a sua personalidade, assim como os humanos, né? Vai ter um cachorro que é mais tímido, outro vai ser mais agressivo, o outro é mais sociável, o outro é menos sociável. E quando a gente está esperando que os cachorros aprendam através da socialização com outros cachorros, não necessariamente a gente está levando em consideração as particularidades de cada um. E, eventualmente, os tutores estão esperando resultados iguais para cachorros diferentes. Eu queria que você comentasse um pouco disso, quer dizer, como que os tutores podem ter a sensibilidade, né? Já é difícil a gente ler humanos que se comunicam de múltiplas formas, os cachorros, assim, como você falou, é a orelha, o olhar, etc. E eles têm suas personalidades que têm que ser respeitadas. Como a gente não esperar resultados iguais de gente ou de cachorros que têm personalidades distintas? Eu acho que o primeiro ponto é a gente entender o porquê da dificuldade daquele animal. Sim, há personalidade, mas também existe a possibilidade de ter a modulação comportamental, que é a gente utilizar diversas técnicas, utilizar diversas formas para conseguir ir alterando esses comportamentos. Então, entender a motivação. Então, é um cachorro, igual muita gente está colocando aqui, que meu cachorro se dá bem com fêmea de porte grande, mas fêmea de porte pequeno não, odeia, quer matar. A gente precisa entender desde lá de trás, o que foi que aconteceu. Então, de repente, os pequenininhos podem atacar esse cachorro por medo e o cachorro, sem saber como reagir, também vai atacar. Ou senão, enfim, existem N possibilidades. Por que que isso pode acontecer? Então, a primeira coisa é tentar entender, voltar lá desde o início, desde a época de filhote desse cachorro, o que foi que aconteceu. E a gente precisa entender qual é o limite desse cachorro e nunca ultrapassar esse limite. Quando a gente ultrapassa o limite, a possibilidade de acidentes e coisas muito sérias é muito maior. Então, quando a gente fala em ataques de cachorro, quando a gente fala em acidentes graves, a gente está falando de ultrapassar esses limites. Então, primeira coisa, meu cachorro tolera cães de pequeno porte. Então, o que eu vou fazer? Começar a socialização aos poucos. Eu vou lá, pego o meu cachorro, vou dar uma volta com outro cachorro na coleira e a gente vai num parque muito gostoso, onde tenham outros estímulos para o meu cachorro não ficar prestando atenção só no outro cachorro. E daí a gente vai vendo como ele vai lidando. Ele lidou bem. Maravilha, vamos tentar um outro cachorro agora. Não, com esse cachorro ele já não lidou bem, ele não ficou confortável. Vamos tentar um outro. E assim vai indo. A gente não pode simplesmente pegar esse cachorro, colocar no meio da escola e falar, faça amizades agora. Nenhuma criança faz isso, quanto mais um cachorro. Então a gente precisa sim entender a personalidade, mas principalmente a gente entender o limite. Pode ser que ele esteja confortável no ambiente, mas se eu coloco mais um cachorro, já desarmoniza aquele ambiente e começa a gerar brigas. Então eu preciso entender qual que é a melhor situação para esse cachorro, para eu permitir essa situação. Por exemplo, no caso da Aurora, minha cachorra, eu levava no parque, mas eu sabia que ficar parada com cachorros próximos a ela não dava. Tinha que ser andando. Então a gente ia numa matilha com vários cães pequenininhos, mas sempre andando. Aí ela via os cachorros indo na frente, ela ia atrás. A gente fazia trilha com golden, trilha com cachorros gigantes, trilha com pitbull. E ela ficava bem se tivesse todo mundo andando. Se parasse, aí ela se sentia desconfortável. Esse era o limite dela e eu precisava respeitar isso. E ela sempre queria ir atrás dos cachorros, nunca no meio e nunca na frente. Isso também foi respeitado. Isso é uma forma, então, da gente conseguir compreender aos poucos, da gente observar o que é que meu cachorro está me dizendo, para respeitar o espaço dele e respeitar também o que eu desejo. Ir atrás do que eu quero. Eu quero ter um cachorro super sociável. Isso quer dizer que eu vou ter aquele cachorro que chega na pracinha, já fala com todo mundo, já rouba a bolinha, já sai correndo, já brinca com todo mundo. Não, eu vou até o limite que o meu cachorro permite. Mas a gente consegue ir estendendo esse limite aos poucos. Mas é sempre no tempo do cachorro e não no nosso tempo de ansiedade. Então, basicamente, o que
que você está falando, pelo que eu entendi, é que não existe uma regra geral, a gente tem que individualizar a maneira de tratar cada um dos cachorros. Ou seja, se eu já tive 10 cachorros na vida e eu ensinei os cachorros a, por exemplo, fazer xixi e cocô de uma determinada maneira, não necessariamente essa maneira vai funcionar com o meu próximo cachorro. É porque cada um assim, posso ter começar da maneira que eu sei, mas não necessariamente a maneira vai funcionar porque ele tem sua individualidade. Então, e a gente deveria ouvi-lo antes de agir. É isso que você está falando, basicamente? Sim, porque a gente não participou de todo o processo de aprendizado desse cachorro. A gente não sabe quais são as experiências prévias. Por mais que eu pegue um bebezinho fofinho com seus 2 ou 3 meses, o que ele passou ao longo desses 2 ou 3 meses eu não sei. Então, muitas vezes, a história de vida desse animal, todas as experiências que ele passou, e a gente precisa lembrar que existe uma janela de aprendizado sensível. O que isso quer dizer? Que até os 4 meses o cachorro ele está mais aberto, mais fácil para ter aprendizados. E esses aprendizados, eles ficam como se fossem linkados, ficam impressos nesse animal. Então, por exemplo, eu pego uma bolinha é simplesmente uma bolinha. Como eu vou apresentar essa bolinha para o cachorro é que vai fazer toda a diferença. Se eu apresentar, olha que linda bolinha, vou brincar com a bolinha, o cachorro pode ter mais interesse. Agora, se eu pegar a bolinha e tacar nele e isso causa algum trauma nele, ou algum desconforto nele, ele nunca mais vai querer bolinha na vida. Por quê? Porque até os 4 meses é onde esses estímulos são ensinados para o cachorro e ele vai levar isso para o resto da vida. Isso não quer dizer que não possa ser modificado. Sim, através de técnicas de modulação comportamental é possível mudar como o cachorro vê aquele estímulo. Mas tudo isso faz parte do histórico desse animal. Então, eu vi aqui uma pessoa comentando que o cachorro, a Kaline Albuquerque, que o cachorro dela tem 7 meses e não se dá bem com nenhum cachorro, tanto fêmea quanto macho. Tudo isso vai depender de o porquê que isso acontece, de que forma que eu vou apresentar esse cachorro e para quais cachorros eu vou apresentar. E é o que você falou. Eu posso ter 10, 12, 15 cachorros e ter ensinado da mesma forma, mas cada um vai absorver de uma forma, vai ter uma resposta, e pode ser que no meu 16º cachorro eu utilize essa mesma fórmula e não funcione. Da mesma forma como hoje a gente tem uma educação diferenciada, personalizada para crianças, a gente tem a mesma coisa para cachorro, porque tudo vai depender do que atrai esse cachorro. Pelo que o cachorro se interessa? É um alimento? É um brinquedo? É um carinho? A atenção do tutor? O que é que recompensa esse animal? Agora, o que é que causa medo nesse animal? Será que se eu falar muito alto? Será que se eu chegar com alguma coisa muito repentina? Enfim, quais são as coisas que são boas, ruins, que recompensam ou que diminuem o comportamento, a frequência de comportamento? E para cada indivíduo vai ser diferente. Por isso, eu não acredito em fórmula de bolo, em receita de bolo para a gente trabalhar cachorro. Cada cachorro é indivíduo. Por isso também é tão difícil a gente responder perguntas assim: ah, meu cachorro não se dá bem com outro cachorro, o que eu tenho que fazer? Putz, depende de quem é o seu cachorro, o que é que aconteceu, o histórico de vida dele, como que ele responde, como que é a parte corpórea dele quando ele vê outro cachorro. Ele tá na guia, ele não tá, como ele reage na guia, como ele reage solto. Enfim, são N coisas que a gente pode pensar aqui para avaliar um animal, para avaliar como ele vai reagir e de que maneira, qual técnica eu vou utilizar, com qual reforço eu vou utilizar para minimizar esse comportamento, para melhorar o bem-estar. E quando a gente fala em bem-estar, é isso que importa. Eu não tenho que me preocupar se o meu cachorro tem que ser o mais legal do parquinho ou não pode ser tímido. Eu tenho que ver o que aumenta o bem-estar dele. Alguns pesquisadores apontam que não há necessidade de socializar um cachorro que não queira. Eu não acredito nisso, mas alguns falam: não, se o cachorro não gosta de outro cachorro, não tem problema, deixa ele ser assim. Se você percebeu que incomoda demais ele ter outros cachorros perto, vamos respeitá-lo e não colocar perto de outros cachorros. Apesar de eu não concordar, eu entendo essa linha porque tá entendendo aquele cão e tá tentando buscar o maior bem-estar para aquele animal. Entendi. Luísa, a gente aqui, enquanto ONG, a gente se preocupa muito com, enfim, a gente quer educar, a gente quer formar uma comunidade para evitar que coisas, infelizmente, ruins aconteçam, como abandono, maus tratos e etc. Infelizmente, uma das principais causas de abandono é o cachorro que age de uma maneira diferente da expectativa, né? Então, enfim, tem várias razões para abandono.
Mas uma delas é, pô, eu fui lá, comprei o cachorro, achei que ele ia dormir comigo, tranquilo na cama, mas ele não dorme, achei que ele ia ser companhia para mim, para correr, ele não corre, então eu vou lá e abandono. Eu acho que talvez os humanos também precisam de um pouco de educação antes de adotar ou comprar um cão. Mas já estou com um cão em casa. Antes de fazer uma coisa horrível, o que você recomenda, né? Que as pessoas se adaptem às expectativas e como fazer? Infelizmente, não é todo mundo que vai conseguir fazer uma terapia ou te acessar. Então, a gente precisava de uma dica que pudesse valer para o Brasil inteiro, a gente atinge o Brasil inteiro e a gente quer muito que a gente consiga reduzir abandonos e maus tratos. Então, os cachorros, como você disse, têm personalidades, eles não necessariamente vão reagir da maneira que a gente quer, a gente tem que ser paciente também, mas além disso, o que fazer e para nunca desistir? Eu entendo a sua pergunta de o que fazer quando eu já tenho cachorro em casa, mas eu acho que uma grande parte disso é antes. Sem Eu dúvida. acredito muito no poder de compreensão da ONG, das organizações, dos projetos, dos protetores, de uma forma geral, que têm esses animais, que abrigam esses animais, de entenderem também a personalidade desses cães, desses animais, mesmo que seja num ambiente super artificial, mas importante a compreensão do comportamento desses animais para daí então fazer um match. Igual o Tinder, onde eu vou pegar a característica desse tutor para fazer um match com a característica desse animal. Uma boa entrevista minimiza muito as possibilidades de abandono, onde eu vou entender quais são essas expectativas do tutor. Então, eu faço essa consultoria para aquisição de um novo animal, onde eu vou entender o que essa família busca. Ah, eu quero um cachorro fofinho, um cachorro que não lata, um cachorro que seja amigo, um cachorro que eu possa correr, eu quero correr 10 quilômetros por dia com o meu cachorro. Ah, eu quero um cachorro que seja... Enfim, a gente precisa entender qual é a expectativa dessa família. Entendendo a expectativa da família, a gente vai dizer, olha, tem esse cachorro. Leva esse cachorro para sua casa, fica com ele 3 meses. Por que 3 meses? Porque é ao longo dos 3 meses que a gente vai ver quais vão ser as mudanças de comportamento desse cachorro. A gente diz que até 3 meses, minimamente, o cachorro vai começar a se adaptar a essa realidade nova, essa família nova. E o mais importante é, a partir do momento que eu quero ter um animal, buscar informações. Não existe só informação paga. Claro, tem o meu curso que é pago, tem a minha consulta que é paga, mas existe uma infinidade de profissionais que fazem consultoria gratuita, mesmo no próprio Instagram. Tem um monte de curso que é gratuito, principalmente agora na quarentena, tem muita gente dando curso gratuito. Então, buscar essas informações, buscar informação, por exemplo, no meu blog do Estadão, buscar informações em Instagram de diversos profissionais maravilhosos que colocam uma infinidade de dicas. Então, buscar informação é o mais importante. A gente não querer que o cachorro se adeque a gente. Quando a gente tem um filho, a gente não fala, não, querido, agora você vai dormir da meia-noite às 6 da manhã, porque eu não tô afim de acordar à noite. Não, a gente vai se adequar à vivência daquele bebê, a gente vai se adequar às necessidades daquele bebê. Por que cachorro tem que ser diferente? Por que o cachorro tem que ter os comportamentos ou tem que ter aquelas características que eu desejo? Então, que egoísmo é esse? O que eu estou jogando nesse cachorro? E muitas vezes o tutor fazendo terapia, fazendo um processo de autoconhecimento, que também existem vários cursos de graça na internet, ajuda muito nessa relação. Muitas vezes eu acabo indicando para os clientes, para os tutores que eu atendo, fazer um acompanhamento terapêutico, porque muitas vezes as expectativas que ele coloca no cachorro são expectativas que ele tem que ele não consegue lidar com ele mesmo. Então, porventura, ele tem uma dificuldade dele socializar e dele fica angustiado porque o cachorro dele não socializa, mas é uma angústia dele com ele mesmo. E a gente vê diversos casos dessa forma. Então, a gente precisa muito mais olhar para dentro da gente, entender quem nós somos, quais são as dificuldades que a gente tem com a gente, para a gente conseguir olhar para o animal, seja cachorro, gato, como um indivíduo com personalidade, com necessidades diferentes e, principalmente, entender quais são os comportamentos naturais daquela espécie. Muita gente fala, eu quero um cachorro porque ele é fofinho,
mas daí começa a tratar como um bebê humano peludinho. E não, ele é um cachorro, ele tem as necessidades dele, tem os comportamentos naturais dele. Ah, mas ele tá roendo meu sapato. Sim, ele tem um comportamento natural de roer. Se você não oferecer algo específico para ele roer, ele vai roer o que ele achar na frente. E por aí vai, são N distúrbios de comportamento que, na verdade, são comportamentos naturais, mas feitos em locais que os seres humanos não querem. Então, compreender quais são esses comportamentos naturais e oferecer um ambiente, oferecer estratégias para que ele execute esse comportamento natural através de coisas positivas, através de coisas oferecidas especificamente para isso, é o fundamental. É isso aí. Ou seja, não é um brinquedo, né? É um ser. Vamos lá, agora a gente vai começar a fazer um pouco de perguntas das pessoas que estão conectadas. Só lembrando que tem um ponto de interrogação ali abaixo. Quem quiser fazer uma pergunta, é mais fácil eu selecionar por lá do que nos comentários, tá bom? Então, a primeira pergunta aqui, a Stephanie está perguntando, na verdade, acho que o cachorro dela parece bem ciumento, né? Meu cachorro só fica bravo com o outro quando está comigo. Por que isso acontece? Bom, existem várias razões para isso. Na verdade, eu não trabalho com ciúmes. Ciúmes a gente utiliza de, eu tô com ciúmes do outro, mas os ciúmes é a manipulação, é a compreensão de uma situação e a manipulação do comportamento de um dos elementos dessa situação para que eu seja favorecido dentro dessa situação e outro ser seja preterido. Atualmente, a gente não tem nenhum estudo que comprove que o cachorro consegue ter esse maquinário cerebral, neurológico, para fazer essa manipulação. O que ele faz é tentativa e erro. Então, muitas vezes, se eu estou perto do meu tutor e alguém vem e o meu tutor dá atenção para esse alguém, eu vou tentar estratégias para que meu tutor fique com atenção para mim. Por quê? Porque tudo que eu quero na vida é a atenção do meu tutor. Então eu vou tentar latir, não funcionou. Eu vou tentar rosnar, não funcionou. Aí eu vou e ataco. Aí meu tutor fala: meu Deus, vem aqui, Juju, vem aqui, que eu vou te dar carinho. Funcionou. Aí a gente fala o quê? Ele tá com ciúmes. Não, ele simplesmente tentou estratégias e a que funcionou ele vai manter. E a partir disso, por que ele vai mudar em time que tá ganhando? Ele vai começar a avançar todo mundo que tá perto de você. Pra quê? Pra que você fique dando atenção pra ele e não pro outro ser. Mas é possível a gente mudar isso. É possível a partir do momento que a gente mostre pra ele que essa hipervinculação não é benéfica pra ele. Ele precisa entender que ele também deve ter momentos interessantes pra ele, onde ele vai estar ali entretido com um brinquedo, com um recheio muito gostoso, e que ele vai ter outras coisas para fazer enquanto o meu tutor está conversando com uma outra pessoa, por exemplo. Ou se isso só acontece quando ele está no colo. Muitos cachorros avançam porque eles não têm para onde fugir. Ele está no sofá com o tutor e alguém chega com a mão para dar um beijo, alguma coisa, e a única estratégia de defesa que o cachorro tem é o ataque. Então, o que a gente precisa fazer? Antes da pessoa vir, colocar esse cachorro no chão, oferecer uma oportunidade de fuga para esse cachorro, para daí então eu conversar com essa pessoa. Então, enfim, são N possibilidades, são N questões que podem estar envolvidas nesse caso. O Yamelu está me perguntando aqui que o cão dele se dá super bem, socializa super bem com os cachorros, mas não com humanos estranhos. O que dá para fazer nesse caso? A primeira coisa é entender o limite do cão para humanos. Então, qual é o humano que ele gosta? Ou até onde ele tolera a presença de outro ser humano estranho. Por exemplo, tem um cachorro que é super clássico que eu atendi, que não só ele mordia seres humanos estranhos, como ele chegou a me morder mesmo. E ela chegava, é uma fêmea, né? Ela chegava a abocanhar assim e me colocou na quina da porta. Tipo, sai da minha casa. Então ela ia abocanhando até eu chegar num ponto que não tinha mais outra opção a não ser abrir a porta e ir embora. E como que eu ensinei para esse cachorro? Eu ensinei para esse cachorro que ter seres humanos diferentes, próximos a ela, era algo muito legal. Então, todas as vezes que uma pessoa diferente, ela recebia algo que ela amava. Por exemplo, uma orelha de boi, uma orelha de porco, na verdade. Ou um chifre, ou um brinquedo recheável, enfim, alguma coisa que ela gostasse muito. Então, ela pensava, peraí, eu vou deixar essa pessoa horrorosa entrar na minha casa, mas daí ela vai me dar um presente muito legal. Se fosse um ser humano, sei lá, daria R$ 200. Você fala, tá bom, por R$ 200 eu até aceito
essa pessoa entrar na minha casa? Então a gente vai começando a fazer esse contracondicionamento, onde a gente vai ensinando para o cachorro que aquela coisa que era tão ruim, na verdade não é tão ruim assim, depende do ponto de vista. E associando com coisas positivas. Então entender até onde esse cachorro aceita a aproximação de um estranho e quando chegar nesse limite que não avance, a gente vem, agacha, chega próximo ao cachorro de forma mais próxima para não ter muito medo, porque normalmente o cachorro ele vai agredir por medo, ele vai querer controlar aquele ambiente onde ele está e a melhor forma de controle é afugentando, como no caso dessa cachorra que eu falei que foi me colocando até a porta. E daí o que ela queria era ter controle da casa dela, ela não queria que ninguém entrasse ali. Ótimo. A Alessandra parece que ficou com um pouco de dúvida daquele caso de ciúmes, ela entendeu, né? Tanto que ela coloca entre aspas. Qual que seria a solução, então? Prender o cachorro, chama a atenção do cachorro? O que fazer naquele caso? Foco. 90% das coisas que eu trabalho foco. A gente precisa entender aonde que está o foco do cachorro. Então, por exemplo, alguns cães eles têm uma tendência a monopolizar recurso. E recurso pode ser um brinquedo, a comida e o próprio tutor. O carinho do tutor pode ser um recurso. E quando ele se sente seguro somente na presença desse tutor ou com esse tutor fazendo carinho, ele pode monopolizar esse recurso. O que eu preciso mostrar para ele? Que o foco dele está totalmente no tutor. Eu preciso ensiná-lo que existem outras coisas para ele ter foco que são muito mais legais. Então, todas as vezes que tem essa situação, entre aspas, de ciúmes, eu preciso antever essas situações. Por exemplo, chegou uma visita e meu cachorro vai começar a ter ciúmes. Ou alguém vem me dar oi, vem me abraçar e meu cachorro começa a ter chilique. O que eu faço? Antes disso acontecer, eu já ofereço alguma coisa para o meu cachorro ter foco. Por exemplo, um brinquedo recheável, um petisco muito gostoso em algum lugar que ele demore mais tempo para acessar esse petisco, que ele gaste a energia dele focado em alguma coisa muito interessante. O tapete de lamber, que nos Estados Unidos a gente compra pronto, aqui no Brasil a gente utiliza o descanso de panela de silicone, que a gente faz uma gambiarra com um sachê lambuzado, por exemplo. E daí esse cachorro vai ficar lambendo, 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 e é muito interessante, ele vai ter muito mais recompensa ali do que com o tutor. Então a gente precisa antever as coisas, jamais punir o cão, jamais chamar a atenção. Isso não vai resolver. Muito pelo contrário, se o cachorro tiver com medo, quanto mais eu punir esse cachorro, com mais medo ele vai ficar e mais angustiado ele vai ficar com aquela situação. Então, não, de forma nenhuma. Então, na verdade, acaba sendo o diferente, o contrário do intuitivo, né? Porque a Sim, porque intuição é punição, mas na verdade é o contrário que a gente deve fazer. Porque na verdade, cada vez que a gente utiliza punição, a gente não está prestando atenção no porquê daquela situação. Sim, A gente está simplesmente querendo se livrar daquela situação. Então, meu cachorro perfeito. está latindo, eu vou lá e dou um grito nele. Mas por que ele está latindo? Eu prestei atenção nisso ou simplesmente eu quero que ele calhe a boca? Então, a E, gente não precisa entender o porquê daquilo. e ele não necessariamente vai associar com aquilo que você quer que ele associe, né? Exatamente, exatamente. Luiz, a Virgínia aqui tem uma dúvida em relação ao cachorro. Bacana, ela tem 4 cachorros, só que ela tem um pincher que não consegue socializar com os outros. O que ela faz? Pinscher é um caso maravilhoso, porque na verdade eles têm certeza que eles são Dobermans. Só que eles são Dobermans diminuto. E daí eles têm muito medo. Então 90% da agressividade do Pinscher é por medo. Então ele vai ter muita dificuldade de socializar com cães muitas vezes maiores e que venham brincar com ele de forma mais afoita. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é estar com todos os cães sob segurança, então normalmente na coleira, e a gente fazer coisas interessantes com todos os cães. Então, se ela tem 4 cães, pega aí umas 2 pessoas em casa e vai fazer um passeio gostoso, cada um na sua guia, cada um com um humano entre si, então cachorro humano, cachorro humano, cachorro humano, e daí a gente vai fazer um passeio muito gostoso, dar uma volta no quarteirão, fazer uma corrida, subir e descer a escada, onde cada cachorro vai estar focado no seu espaço, no seu andar, no seu caminhar, e não vai estar prestando atenção no cachorro do lado. E daí a gente vai começar a associar momentos gostosos com a presença desses cachorros. Então, peraí, se esse cachorro que é chato tá ao meu lado e não tá fazendo nada,
eu acho que eu vou começar a tolerá-lo mais. Mas o que que a gente faz? A gente coloca os 4 cães que nunca se viram, que nunca se encontraram, todos juntos no mesmo ambiente, muitas vezes um espaço reduzido, e a gente quer que eles se deem bem. Não, isso é a pior coisa que a gente faz. A gente deve ensiná-los a que a presença de um para o outro é extremamente benéfica, só coisas boas vão acontecer. Então, a socialização também é um aprendizado. Eu acho que a pergunta da Karine vai bem nessa linha que você está falando, né? Ela disse que ela está pensando em trazer uma fêmea para fazer companhia para o cachorro dele, mas, enfim, acho que é uma questão de socialização também, acho que eu entendo que já está resolvida, né? Você falou que vai aos poucos e vai trazendo momentos gostosos com os cachorros e não obrigá-los a ficar juntos num espaço que eles não necessariamente querem estar juntos, certo? Sim, e a gente nunca colocar os cães juntos de uma vez só e entender o porquê que eu quero ter outro cachorro. E fazer testes antes. De repente, pegar um cachorro super fofinho, super bonzinho de um vizinho, de um amigo, de um primo e colocar para dar uma volta, ver como ele vai se sentir. Colocar para ir ao shopping junto, um shopping pet friendly, e fazer um lanche juntos, ir para um restaurante, algum lugar pet friendly, trazer em casa para brincar, ver como ele vai interagir com outros cães. E daí, então, eu vou pensar na possibilidade ou não de ter outro cachorro. Mas por que que eu quero ter outro cachorro? Será que é simplesmente para fazer companhia, para ele ficar melhor? Será que ele vai ficar melhor com outro cachorro ou não? Tudo isso deve ser avaliado antes de adquirir outro animal. Adriana, acho que tem uma pergunta parecida com aquela que a gente já falou, do entre aspas ciúmes. A gente pode passar um pouquinho por ela e depois tem uma outra pergunta que eu queria te fazer, Luísa. Ela Certo. está vendo aí na tela, né? Aham, que ela não deixa ninguém sentar na cama, que ela avança. Principalmente os sobrinhos. Existem alguns motivos para isso. Os cachorros, principalmente os mais inseguros, eles acabam fazendo um território. Então, eles demarcam um território que pode ser, no caso da cama, a cama inteira. E daí eles demarcam esse território de esse território é meu e todo mundo que chega perto desse território eu vou afugentar. E isso se torna mais intenso quando é uma pessoa que eu tenho mais animosidade ou que de alguma forma vai disputar isso mais comigo. Por exemplo, sobrinhos normalmente são crianças, e crianças normalmente são mais agitadas, são mais afoitas, que vêm brincar com o cachorro de uma forma mais animada, e o cachorro começa a ter mais medo ainda. Como lidar com essa situação? Fazer essa interação em outro local. O cachorro teve esse comportamento, coloque ele no chão e saia de perto. Não dê atenção para o cachorro e dê atenção para os sobrinhos. Foque o cachorro em outra coisa muito mais interessante. Foque num tapete de lamber, foque em algum brinquedo recheável, foque em algum mordedor gostoso para ele ficar roendo, para ele ter mais interesse nessas coisas do que se preocupar com essa questão do território. E fazer interação com os sobrinhos na sala, na varanda, no quintal, em qualquer outro ponto que não tenha um espaço para ele demarcar e querer ficar defendendo. A gente já está quase chegando no fim, mas agora chegou uma pergunta que a gente não tratou ainda, e eu sei que é um caso que você já contou, que você já passou na sua vida pessoal, que é interação entre animais diferentes, gato com cachorro. Né? Então, aqui a Josi estava falando que tem um cachorro e um gato que precisam se dar bem e não se dão bem. O que fazer? Desculpa, Caio, eu não ouvi a sua pergunta. Ah, não. A Josi está falando que ela tem um cachorro que não consegue se adaptar à gatinha dela. Um não gosta do outro. E parece que logo no começo você já falou, né, que você passou por uma situação semelhante. Então, ninguém melhor do que você para responder com categoria como resolver a situação. A primeira coisa, a gente precisa entender o que é que faz com que o cachorro não goste da gata. Se é porque a gata anda de forma muito rápida, se é porque o cachorro quer brincar ou ele tenta atacar mesmo, se é porque ele não se dá bem com nenhum outro animal em casa, se é porque ele sempre tem que conviver com a gata em algum local. Então, primeira dica é: ofereça locais elevados para essa gata, para que o cachorro não tenha que encontrar o tempo inteiro com a gata e nem a gata com o cachorro. Então, colocar prateleiras, gatificar a casa, elevar todos os comedouros, elevar bebedouro, elevar as fontes, elevar caminha, elevar tudo do gato para ele andar de forma mais elevada e o cachorro andar no chão.
Além disso, propiciar brincadeiras quando os dois estejam juntos. E também momentos de descanso, fazer em cômodos separados. O cachorro vai ficar dormindo na sala e a gata vai dormir fechada no quarto, porque daí eles vão se sentir mais seguros, vão se sentir mais tranquilos e a presença um do outro vai ser muito mais controlada. Então, quando eles estarão juntos, por exemplo, o cachorro vai estar comendo uma comida, um sachê muito gostoso no chão, enquanto a gata vai estar num local elevado, comendo seu sachê delicioso. E eles vão começar a associar a presença um do outro com coisas positivas. Olha, a gente já está... São 7:50, a Luísa falou que ela tem uma live para fazer agora. A gente vai dar um tempinho também para ela, enfim, dar uma esticada nas pernas, tomar uma água. Antes da gente terminar, eu queria muito recomendar para vocês que entrassem no Insta da Luísa, Luísa Cervenka. Dentro da bio tem um link que dá acesso a muita coisa que ela publica lá, bastante coisa, muito material legal, muitas das coisas que a gente conversou aqui, mas muitas coisas inéditas que a gente não conversou aqui. Super, super dica, acho que para todo mundo aqui ir lá e consultar e segui-la. Mais uma coisa, Luiz, acho que foi assim, super rápido, porque tem muita coisa para falar. Eu tenho certeza que o pessoal gostou muito. Se o pessoal realmente gostou, mandem coraçõezinhos, porque aí eu tenho mais moral para convencer ela a vir de volta aqui, uma outra live no futuro, tá? E se você puder dar um recado final para nosso público aqui, a gente gostaria, nesse minutinho final, para você deixar umas palavras. E olha quanto like, quanto coração, você vai ter que voltar, não tem jeito. Bom, mais uma vez eu quero agradecer o convite de vocês, agradecer todo mundo que está participando dessa live, agradecer todas as perguntas. Realmente eu não consegui responder todas, eu falo muito, mas podem me mandar direct no Instagram, eu respondo todo mundo. Tem algumas questões aqui que são bem delicadas, principalmente quem já passou com outros profissionais, enfim. Podem entrar em contato comigo, eu estou super à disposição, podem me mandar e-mail, podem me mandar direct no Instagram, enfim, fiquem à vontade. Mais uma vez, o meu curso online, é só você entrar lá no meu perfil do Instagram, você vai chegar ao curso online. É um curso super bacana para ter as bases do comportamento canino, para falar sobre comunicação, sobre aprendizado, como melhorar o ambiente para o seu cachorro, como resolver todas as questões comportamentais. Então, eu estou super à disposição, mais uma vez, super obrigada e aceito um convite para mais uma live. Opa, muito, assim, foi um prazer enorme, super obrigado, Luísa, foi o máximo. A gente está encantado, todos nós, com você, da maneira que você, apaixonada, que você trata o seu trabalho. Acho que quase não é trabalho, né? É prazer, pelo visto. Né? Então, todos encantados, apaixonados por tudo que você fez e tem feito. Muito obrigado mesmo. Esperamos você de volta em breve. Imagina, eu que agradeço. Até uma próxima. Maravilhoso. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Obrigada.